Bem, então, circuitos baseados em máquinas de estados, pessoal, são circuitos que fazem processamento e controle em passos bem definidos, que nós chamamos aqui de estados, tá? E que possuem componentes combinacionais e sequenciais. Então, primeiramente, pessoal, é importante entender o que é um estado. Um estado, em se tratando de circuitos digitais, consiste num conjunto de valores, de sinais internos e de sinais de saída, tá? Que eu posso determinar em cada momento de funcionamento do meu circuito. Tá? Então, se o meu circuito tem essa característica de, olha, ele está funcionando, mas nesse momento aqui, a saída tem esse valor, tá? E os sinais internos têm esse, tá? Em outro momento aqui do funcionamento, a saída pode mudar de valor e os sinais internos também, tá? Então, isso é característica de um circuito baseado em máquina de estado. Professor, Pois não? eu tô vendo a mesma tela. Agora mudou. Não, Ok? peraí. Tô vendo a tela de projetos de circuitos digitais baseados em máquinas de estado. É essa? Essa mesmo, essa mesmo. Ah, tá. É porque você estava falando de valor, parecia que. Não, 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 eu estou falando do termo, Não, tá? Eu estou destacando aqui o termo estado, tá? Está, está aqui colocado, tá? Então, eu só abri, aproveitando os parênteses aqui, abri mais um outro parênteses na explicação para tentar detalhar para vocês o que vem a ser estado, ok? Então, um circuito eletrônico digital, pessoal, que utiliza, que no comportamento dele, às vezes na descrição desse circuito, né, nós percebemos claramente que, olha, ele tem aqui vários modos de funcionamento interno, tá? Ele é um circuito que pode ser projetado, que pode ser modelado, projetado usando máquinas de estados. Veja que isso, só para trazer aqui uma diferença para vocês, não é o que acontece com o circuito combinacional. Quando eu falar para vocês, olha, vamos construir aqui um circuito combinacional que receba 4 entradas, que tem 2 sinaizinhos de controle aqui, e que toda vez que os sinais de controle mudar, ele escolhe uma entrada diferente e coloca na saída. Tá? Então, veja, ele não tem valor interno. Né? Tudo depende da entrada-saída, é só função da entrada. Ok? Então, nessas situações, nós não temos um circuito baseado em máquinas de estados. Ok? Eu vou dar um exemplo mais para frente, mas vocês vejam, no dia a dia a gente usa muitos circuitos, ou interfaceia, né? Muitos circuitos eletrônicos são baseados em máquinas de estados. Ao usar o micro-ondas, você está usando ali um circuito digital baseado em máquinas de estados. Ao utilizar ou ao visualizar o funcionamento de uma máquina de lavar, você está vendo o comportamento de uma máquina de estados, tá? Uma máquina secadora de roupas, ok? E tantos outros dispositivos que nós usamos no dia a dia, tá? Então, de fato, né, esse tipo de circuito é muito aplicado né, em aplicações assim com muito impacto na vida das pessoas, tá? Bem, então, um circuito digital baseado em máquinas de estados, ele tem sinais de entrada, como todo circuito possui, tá? Ele tem sinais de saída, também como todo circuito possui. Essas saídas podem ser síncronas, tá? Ou assíncronas. O que significa que são síncronas ou assíncronas? Síncronas é que eu vou determinar a saída de acordo com uma borda do sinal de clock, né? Então, quando eu falar, olha, se eu tiver esses valores de entrada aqui, mais esse estado interno, mais esses valores internos, a saída será este valor aqui. Tá? Se eu determinar que a saída é síncrona, a saída só vai ser visualizada pelo usuário quando uma borda de clock subir ou descer de acordo com o meu critério dentro do projeto. Tá? E a síncrona não, né? Como já é de esperar, o nome assíncrona sempre remete a essa a um valor, né, que é colocado imediatamente, né, sem necessidade de aguardar por um pulso de clock, por uma borda do clock específica, tá bom? Então, tem sinais de entrada, tem sinais de saída, e talvez o grande ponto aqui que nós estamos discutindo agora é que ele possui estado interno, tá? Então, o que é estado interno, tá? É um conjunto de valores, eu vou formalizar isso aqui para que fique mais claro, tá? Conjunto, né, de valores de sinais.
Sinais internos e definem para que entenda o comportamento como um funcionamento específico do circuito digital. Isso é um estado interno. Bom, então, nós, na verdade, já temos construído circuitos muito simples baseados em máquinas de estados, que são os contadores, tá? Então, os contadores, eles têm, a cada ciclo de clock, ou de acordo com o que eu determinar, né, um valor interno, que é o próprio valor numérico que eu coloco na saída. Né? Muitas vezes, o estado interno é o próprio valor que eu quero que seja exibido na saída, tá? Mas vocês vão ver que em circuitos maiores existe uma diferença clara, tá? Existem os sinais internos e os sinais de saída. Bom, continuando então aqui, pessoal. Bom, máquinas de estados, elas têm classificações de acordo com a maneira como nós determinamos a saída, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de máquinas de Mealy e máquinas de Moore, tá? Então, bom, máquinas de Mealy, a saída, né, ou seja, o valor da saída, do sinal de saída, depende do valor da entrada mais do estado interno, estado atual, tá? Interno, ok? E uma máquina de Moore, ela depende apenas do estado atual, ok? Máquinas de Moore são aqueles tipos de circuitos em que você liga eles, tá? De forma geral, mas vocês não precisam ficar interfaceando com ele, ele tem o seu funcionamento próprio, tá? E aí, a cada período, né, a cada conjunto de ciclos de clock, ele muda o valor da saída. Um relógio digital é um exemplo de uma máquina de Moore, tá? Enquanto máquina de Mealy, ela tem interferência do usuário, né? O usuário dá o valor, aí ela vai determinando ali novas saídas, tá bom? Bom, é possível converter uma máquina de Mealy numa máquina de Moore e vice-versa. Por que nós podemos querer converter? Porque, de forma geral, uma máquina de Moore, como dá a entender aqui, pessoal, uma máquina de Moore, ela é mais simples, né? Porque a sua saída depende apenas de um parâmetro, que é o estado. A máquina de Mealy, a saída, né, os sinais de saída dependem tanto da entrada quanto do estado. Então, ela é um pouquinho mais complexa. Então, eu posso transformar um circuito que é um circuito de Moore para Mealy ou de Mealy para Moore, se for interessante fazer isso. Quando pode ser interessante? Quando, por exemplo, eu projetar um circuito e ele recaiu aqui numa máquina de Moore, tá? Nós percebemos que nós temos um número muito grande de estados. E às vezes é desejável diminuir esses estados, porque vocês vão notar, os estados vão gerar flip-flops. Então, quanto mais estados eu tiver, mais flip-flops eu preciso dentro do meu circuito digital, ok? Então, pode ser interessante para alguns momentos a gente fazer essa conversão de Moore para Mealy, ok? Especialmente de Moore para Mealy, mas é possível fazer de via dupla, tá? De Moore para Mealy ou Mealy para Moore. Bom, em circuitos MEFs, né? MEFs são máquinas de estados finitos, né? Porque o número de estados é determinado, né? É finito. Então, nós podemos ter, é comum, né, ter um sinal que ele tem a função de um reset. Não necessariamente ele se chame reset, mas ele tem uma função de reset, tá? Por exemplo, o circuito está lá funcionando, eu quero ter a possibilidade de apertar um botão ou fazer uma ação sobre o circuito e o circuito voltar para o seu estado inicial, tá? Isso é um sinal de reset, tá? Então, é um sinal de entrada, geralmente assíncrono, né, que força a máquina para ir para o seu estado inicial, ok? A transição de estados numa máquina de estados, ela é síncrona, né, pela borda de subida ou descida do clock. O que corrobora, o que está de acordo com essa afirmação aqui, pessoal? Eu disse há minutos atrás que nós modelamos, que nós implementamos, melhor dizendo, né, esse conceito de estados usando flip-flops. Porque o flip-flop, vocês vejam, ele armazena um valor, ok? Então, durante o funcionamento do meu circuito, eu quero ter condições de armazenar ali o valor do estado, certo? Então, eu preciso de flip-flops, ou LED, se for o caso, né? Mas é comum adotar flip-flops. Então, mudar de um estado para outro depende de mudar o valor do flip-flop, ok? Então, nós já sabemos muito bem, né? Esses flip-flops,
ainda mais os que nós estudamos, os últimos, né, os mais robustos, flip-flop tipo T, flip-flop JK, flip-flop tipo D, né, são todos flip-flops que acionam por uma borda do clock, ok? Então, a transição dos estados, a mudança, tá? Quando eu digo transição, que estou me referindo à mudança, a mudança dos estados realizada de maneira síncrona com o clock, ok? Nós temos sinais de saída, podem ser assíncronos e podem ser síncronos, ok? Conforme eu já tinha dito anteriormente. Então, aqui estão representações, aqui é um diagrama de blocos, bem alto nível, para nos dar uma ideia do que tem dentro de um circuito digital baseado em máquinas de estados, tá? Então, ele tem aqui um componente combinacional. Quando eu falo aqui, o circuito combinacional é um conjunto de portas lógicas, ok? Dependendo da complexidade, isso pode ter até blocos, né? Pode ter multiplexadores, pode ter decodificadores, tá? Mas eu quero que vocês notem mais a perspectiva, assim, de comportamento. Eu tenho um componente, né, do circuito de máquina de estados, que é um componente combinacional, e eu tenho um outro aqui, que é o componente sequencial, ok? Esse combinacional aqui, ele é o responsável por receber as entradas, receber o estado e determinar as saídas. Estão percebendo aqui, ó? A saída, olha, ela é resultado das entradas e do estado, ó. O estado vem para cá, saída entra aqui, ok? E essa, eu computo, né, essa combinação e determino uma saída, ok? O estado, reparem, né, ele eu determino, né, qual é meu próximo estado, muito baseado no resultado aqui dessa combinação de estado mais entradas, eu determino qual é o próximo estado. Um fator determinante também de estados é o reset, né, o sinal de reset, quando ele existe, tá? E, obviamente, o clock, ok? Vocês vão observar nos próximos slides que muitas vezes eu vou omitir a palavra clock porque é implícito, tá certo, pessoal? Vou fazer um circuito baseado em máquinas de estados, preciso naturalmente do clock, ok? A diferença que existe, pessoal, entre este circuito, tá? Entre esse diagrama e o segundo aqui embaixo, está na maneira como eu determino as saídas, perceberam? Olha aqui em cima, né, e nós vemos que a saída, ela é gerada diretamente pelo circuito combinacional, tá certo? Diretamente pelo combinacional. Nós dissemos que essa saída aqui, ela é assíncrona, ok? Porque se eu mudar a entrada, certamente eu tenho condições aqui de mudar a saída, ok? Se vocês observarem agora aqui embaixo, né, nós notamos que, olha, a saída do circuito combinacional entra, né, num registrador, e esse registrador, certamente aqui acionado por um clock, é que vai mudar e vai determinar a saída, ok? Então, esse circuito de cima aqui, ele é um circuito com saídas assíncronas, ok? E aqui nós temos embaixo saídas síncronas, ok? Então, atentem muito para isso, tá, pessoal? Quando nós queremos que o nosso circuito tenha saídas síncronas, que tenham saídas alinhadas com o clock, eu preciso prover um registrador aqui, né, para que quando o clock subir ou descer a borda, conforme for o requisito do meu projeto, eu possa determinar essa saída, ok? Observem que, até o momento, quando nós trabalhamos sobre projetar um circuito, nós tínhamos uma especificação, né, já bem adequada ao projeto do circuito. Então, nós dizíamos lá, olha, você tem que projetar um circuito que recebe 5 bits de entrada, né, ele vai ter que determinar lá 8 bits na saída, ok? E o comportamento do circuito é esse. Então, nós temos uma especificação do circuito no nível mais baixo, mais detalhado, ok? Quando se trabalha com circuitos baseados em máquinas de estados, é direto e até certo ponto natural que essa especificação do projeto, do circuito, ela esteja num nível mais alto, ok? Então, vocês podem observar aqui que nós temos algumas fases aqui no projeto do circuito baseado em máquinas de estados que começa com a especificação, ok? Que é uma descrição em alto nível sobre o funcionamento esperado, sobre como o circuito deve se comportar, ok? Dessa especificação,
um outro exemplo que vocês podem observar são as descrições que eu tenho mostrado para vocês, né, onde tem textos mais longos para descrever o comportamento, e dali, pessoal, nós começamos o projeto do circuito, ok? Então, nós temos geralmente uma especificação que nos é repassada, dali eu vou fazer o projeto do circuito, né, que é detalhar essa especificação, ok? Utilizando algum tipo de ferramenta, seja uma linguagem específica, seja um ou mais diagramas, ok? Para que eu possa chegar até um diagrama de portas lógicas, que é o último nível que nós temos ali de representação mais abstrata, e dali para frente eu consigo prototipar o meu circuito, consigo simular como tem sido o nosso caso nas aulas, né, e nos trabalhos. Então, reparem que então a gente parte daqui da especificação, ok? Depois nós vamos para o projeto, tá certo? Nós vamos para a prototipação. Prototipar aqui é construir o circuito propriamente dito. Quando não é possível construir o circuito, nós vamos simular o comportamento desse circuito, isso é prototipação, ok? E por fim, testes e validação. Eu só quero fazer uma ressalva que muitas vezes nesse fluxo aqui de projetar, né, e ter um circuito digital, a gente pode fazer simulação e depois prototipar. Inclusive, essa é uma prática muito comum na indústria, ok? Ninguém faz um projeto e já vai construindo fisicamente o circuito. É muito arriscado esse passo, ok? Então, o que se faz é, eu projeto, né, vou detalhando o projeto, chego até o diagrama final que eu possuo lá. Desse diagrama eu faço uma simulação, usando alguma ferramenta, algum simulador, né, algum software simulador. Na hora que a gente percebe que esse simulador está, a simulação que eu fiz, né, está correta, aí sim eu vou prototipar, ok? Então, muitas vezes a prototipação não é só simulação, tá? A prototipação, ela envolve simular e, posteriormente, construir fisicamente o circuito, ok? Eu quero que vocês observem bem esses passos, pessoal, porque, especialmente esses 3 passos aqui, ó, deve aparecer nos trabalhos de vocês, ok? Então, foi lançado uma especificação, vocês têm que, da especificação, construir lá uma representação de mais baixo nível desse circuito, ok? Muitas vezes essa representação, não é só um nível, elas são 2, 3 níveis, tá? Por fim, a prototipação e depois alguns testes para validar o circuito, ok? Então, e reparem que num fluxo normal de projeto, né, eu posso dar a especificação, fazer o projeto, avaliar se o projeto está ok, se ele não tiver, eu volto aqui de novo para entender a especificação ou para detalhar mais a especificação, se ela não está detalhada o suficiente, tá? Então, pode existir essa retroalimentação aqui nas fases, tá? Às vezes eu faço uma prototipação, não está ok, então, opa, tem um erro aqui no projeto, eu volto aqui no projeto, refaço, volto à prototipação, ok? Então, esse fluxo aqui, vocês podem perceber que ele é todo retroalimentado, tá certo? É esperado que ele termine aqui, né? Mas, às vezes, para ele terminar aqui, a gente passa por esse fluxo mais de uma vez, ok? Então, ele não é tão linear como possa parecer, tá certo? A gente tem vários ciclos aqui no meio do caminho, ok? Bem, dito isto, vamos trabalhar inicialmente com uma especificação. Nós vamos fazer o seguinte agora nos próximos slides. Nós vamos trabalhar muito nesse nível aqui de projeto, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos focar muito isso. Além desses conceitos iniciais, nós vamos focar o projeto de circuitos digitais baseados em máquinas de estados. E para fazer esse projeto, nós vamos partir sempre de uma especificação, ok? E aí nós vamos avançando, né? Detalhando esse circuito, ok? Usando alguns diagramas. O primeiro deles é um diagrama muito parecido com essa figura que está aqui, que é um diagrama que nós chamamos de diagrama de estados, ok? Então, vejamos aqui esse caso, olha. Então, em máquinas de estados finitos, ou em circuitos baseados em máquinas de estados finitos, nós devemos identificar os estados, as entradas e as saídas, ok? Para construir um diagrama de estados, tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. O comportamento, ou seja, o diagrama de estados, que é o que nós queremos extrair,
tá certo? Ele é obtido a partir de uma descrição, tá? Então, eu vou fazer algumas anotações aqui. Então, reparem, nós vamos fazer um exemplo aqui de uma máquina de lavar roupas, ok? Obviamente, essa descrição que está aqui na tela, ela é bem limitada, ok? Eu peço que vocês compreendam isso, que é natural, né, que dá para fazer que uma máquina de lavar roupas, ainda mais uma máquina avançada, tem muito mais funcionalidades do que eu especifiquei aqui, mas é para a gente poder acompanhar o raciocínio, ok? E conseguir desenvolver a identificação e fazer um diagrama de estados, tá bom? Bom, então eu quero que vocês notem aqui nessa especificação o seguinte, olha, então tem uma descrição de como a máquina funciona, né? Olha, inicialmente, né? Então a máquina, eu liguei ela lá na tomada, né? Ela está no que nós chamamos aqui de ociosa, tá? Ela não está fazendo nada, tá certo? Então existe um botão aqui chamado ligar. Então nós temos aqui um botão ligar. Quando o botão ligar é pressionado, o tanque da máquina deve encher de água, tá certo? Então nós temos esse comportamento aqui, tá? Então é natural também pensar nessa aplicação prática que quando eu ligar, a máquina não vai encher de água, né, virando 0 ou 1, ok? Ela vai passar um tempo nessa situação de encher de água, ok? Então, reparem, olha, existe um botão aqui que representa uma entrada, ok? Eu vou destacando aqui pontos que nos chamem a atenção. Existe um botão aqui, ó, que é o usuário que faz isso, ok? Então, um dado, um sinal de entrada para nós, tá? O tanque da máquina deve encher de água. Então, é natural pensar que ele esteja vazio, ele vai encher de água, vai gastar um tempo fazendo isso, ok? Como é que ele detecta isso? Né? Internamente, a máquina deve possuir sensores, tá? Então, existem sensores internos que indicam quando esse tanque está cheio, ok? Então, a máquina passa um tempo nessa situação aqui, que é encher de água, ok? Depois de cheio, depois do tanque estar cheio, a máquina vai iniciar um processo, olha aqui, ó, vai iniciar um processo de agitação, tá certo? Até um limite de tempo determinado por um temporizador interno. Novamente, ó, vocês estão percebendo, assim como eu tinha um sensor aqui, eu tenho um elemento interno, ok? Que indica até quando eu vou ficar nessa situação. Então, a máquina, ela estava ociosa, o usuário pressiona um botão, ela passa agora a ter água, né, a encher de água, ok? Depois que encheu, ela passa por esse processo aqui, aquele processo, né, de lavagem da roupa propriamente dito, né? Ela vai se agitar lá para lavar a roupa e tudo mais, ok? E após isso, o tanque da máquina deve girar visando, então olha aqui, ó, visando retirar toda a água, visando retirar toda a água, né, que também é indicada por um sensor interno, ok? Então, observem que nós temos aqui 4 situações até o presente aqui, né, que eu li, bem definidas, né? Então, a máquina ela está ociosa, né, não tem nenhum sensor funcionando, o motor não está ligado, ok? Ou melhor dizendo, não está em operação, né? Depois, se o usuário pressionar um botão ligar, então assume-se que inicialmente esse botão ligar ele está desabilitado, né, está desligado, por exemplo, está com valor 0, quando o usuário pressiona ele vai para o valor 1, ok? Então, aí a máquina passa para essa situação de encher de água, depois ela passa para a situação de lavar, né, ou de bater a roupa, ok? E por fim ela passa por esse esvaziamento de água, né? Ela deve esvaziar o tanque de água, ok? Então repare que quando então a máquina, olha só, a máquina deve estar ociosa novamente, ok? Então ela retorna para essa situação inicial, ok? Ok? E reparem que aqui, ó, em qualquer momento do seu processo de funcionamento, o usuário pode cancelar o funcionamento da máquina. Nesse caso, a máquina deve retornar para a sua condição ociosa. Ok? Então, reparem, é uma especificação textual. Ok, gente? Então, dessa especificação textual, nós devemos extrair ou tentar extrair ali o que nós chamamos aqui de primeiro diagrama, né, do projeto, que é o diagrama de estados. Tá? Aqui, nesse slide,
há uma informação a mais aqui para nós, tá? Que há um botão de iniciar, nós já tínhamos identificado, e há 3 LEDs, né, que indicam o status da operação, né? Se ele está enchendo, se ela está lavando, se ela está esvaziando. Esses LEDs estão ligados, ok? Então, literalmente aqui, ó, vocês percebem que tem valor de saída. Estão percebendo? Tem sinais de saída, ok? Então, pessoal, um diagrama de estados, eu vou promover um aqui de forma resumida, eu quero que vocês me acompanhem e vocês podem opinar aí se ficar com dúvida ou se vocês sentirem que está faltando alguma coisa, tá? Então, inicialmente, pessoal, é claro, eu espero que seja claro aqui para vocês, né? Notar que essa máquina, ela estava numa situação aqui que era ociosa, tá? Eu vou chamar isso daqui, ó, de estado ocioso, ok? Depois aqui, conforme a ação do usuário, né, essa máquina aqui passou para um estado em que ela estava enchendo de água, tá? Eu vou colocar aqui, enchendo, ok? Depois aqui, ela passou para um estado que é esse estado de agitação da água, tá? Agitação, na verdade, né, visando lavar a roupa, né? Não é só da água, mas da roupa ali toda junto, ok? E por fim, teve esse estado aqui que era esvaziando, né? Quando ele estava retirando a água, tá? Eu vou colocar aqui retirando, tá? Só para ficar com uma letrinha diferente aqui para nós, tá? Então, reparem, aqui são 4 situações, 4 estados distintos do nosso circuito digital, tá? Esses 4 estados distintos, nós podemos representá-los, tá? Através aqui desses círculos, né? Que nós chamamos também de autômatos, tá? Então, na verdade, isso aqui é um vértice, tá? Uma partezinha do autômato, tá? Então, eu vou fazer mais outro aqui. Mais um aqui. Ok? E mais um aqui. Nós fazemos aqui esses vértices, tá? Esses círculos aqui, tendo no seu interior, né, uma descrição, para mostrar, olha, inicialmente nós estávamos aqui no estado ocioso. Então, esse daqui é o nosso estado inicial. Ok? Eu posso ficar aqui no estado ocioso, tá, pessoal? Ok? Por que eu posso ficar no estado ocioso? Olha, se existe um botão, vocês lembram? Ele é um botão ligar, né? Então, se o usuário deixar o botão ligar com valor 0, tá? Eu vou colocar aqui como 0 e 1, para indicar ligado e desligado, tá? Então, se o botão ligar aqui tiver o valor 0, ok? Eu continuo aqui no estado ocioso, tá? Ok? Entretanto, notem que se o usuário, né, ligar o botão, eu passo aqui, a nossa máquina passará para esse estado aqui, onde vai começar um processo de encher de água, tá? Então, observem vocês que esse estado, ele não acontece à toa, ele só acontece por causa de uma determinada entrada. Então, o ligar passa para o valor 1. Okay? Ele passa para o valor 1. Ok? Então, estão percebendo, gente? Olha, o próximo estado, que é enchendo, tá certo? Ele só, a máquina só chega nesse estado, né? E veja, esse estado compreende uma série de ações. Quando a máquina está nesse estado, significa que ela vai ativar lá a água, né? Então a torneira já fica aberta, ela só vai ativar uma bomba interna para sugar a água, né? Ela vai ativar os 2 sensores, né? Porque ela tem um sensor de nível baixo para saber se ela está vazia, né? E um sensor de nível alto dentro do tanque para saber se ela está cheia, ok? Então, ela vai ligar os 2 sensores, né? E vai ler o valor, né, desses sensores, ok? Então, reparem que nada disso seria necessário. Eu não precisaria ligar a bomba de sucção de água, não precisaria ativar os sensores se eu estivesse no estado ocioso, ok? Mas, ao passar para essa situação aqui, isso implica uma série de valores internos, uma série de comportamentos internos, ok? Então, isso daqui é um novo estado, ok? Veja, depois que passa, né, esses valores internos, né, depois que, olha, o sensor lá atingiu, né, o valor máximo, o sensor de nível máximo, né, ficou ligado, ou seja, a água já encheu, eu desligo a bomba, aí que eu posso ir para o próximo estado, ok? Que é o estado de agitação, né? Então, eu só vou para o estado de agitação
quando os valores internos aqui, né, chegam a um determinado valor, e é óbvio, pessoal, eu só vou para o próximo estado se o botão ligar, que é um botão do usuário, né, ele continua ativo, ok? Então, notem aqui essa situação, né, que o ligar aqui, ó, tem que ficar com valor 1, ok? Então, ele pode ficar com valor 1. Se vocês reparam que quando nós fizemos a leitura aqui da descrição, né, eu falei logo abaixo que o usuário ele pode cancelar o funcionamento. Né? Como é que ele cancela o funcionamento? É só ele desligar o botão, ok? Então, notem vocês ó, que desse estado enchendo, tá? Eu posso parar de encher, posso interromper o processo abruptamente e posso voltar aqui para o ocioso, ó. Posso voltar para cá, ok? Se esse botão ligar for desabilitado. Tá? Então, se eu colocar aqui o ligar, okay? O valor 0, ó, é o efeito de cancelar a operação, ok? Reparem que se eu estou aqui no estado ocioso, ele indicou aqui, ó, tem 3 LEDs que indicam, 3 LEDs, né, que indicam o estado da operação, ok? Eu vou chamar aqui esses LEDs de E, A e R, tá? Para representar os estados aqui, ok? Então, se eu estou no estado ocioso, ok? Então, o LED E tem um valor 0, concordam comigo? Né? Porque eu não estou enchendo. Tampouco o LED A de agitação tem um valor 0, ok? Tampouco o LED R de retirar a água tem um valor 0, tá certo? E nesse último estado, eu estou aproveitando, estou preenchendo aqui o comportamento das saídas em todos os estados, mas vou voltar para preencher aqui o diagrama, tá? Ok? Acho que agora sim nós estamos... Deixa eu só... Ótimo, ok? Então, né, nós temos esse comportamento aqui até o momento. Veja que no estado de agitação, também, né, após ali fazer o seu procedimento, que isso vai tomar algum tempo, vai tomar alguns ciclos de clock, até esse temporizador aqui for alcançado. Imagina que o temporizador é um valor, tá? Por exemplo, é 1 milhão de ciclos de clock. Então, eu começo aqui um contador e fico a todo momento, né, que o contador conta, tá certo? Eu verifico se o valor dele é igual ao temporizador. Ou então eu posso implementar o temporizador de outra forma. Eu posso começar lá com um valor bem alto e posso ir decrementando até ele chegar a 0. Ok? Então, quando ele chegar a 0, significa que foi o tempo ali da agitação. Tá bom? Então, isso acontece por algum tempo. Depois, ele vai aqui para o estado de retirar a água. Ok? Obviamente, como sempre, né? Ele só pode ir para esse próximo estado se o botão ligar tiver o valor 1. Okay? Da mesma forma, se o ligar for desligado, né, for desabilitado, se esse botão for desabilitado, ok? Ele tem que voltar aqui para o estado ocioso, que isso, inclusive, era uma das determinações aqui, ó, cancela o funcionamento da máquina, tá certo? Então, o comportamento aqui, para ele voltar ao estado ocioso, pode acontecer a partir de qualquer estado, certo? Então, se o ligar for igual a 0, ele volta para o estado inicial, ok? Por fim, né, então, naturalmente, aqui o retirando, ele volta aqui para o estado ocioso, ok? Então, ele pode vir aqui tanto porque ele parou, né, o funcionamento, quanto se o ligar for igual a 0. Tá? Se o ligar for igual a 0, ele vem para cá, ou se ele terminou o funcionamento, né? Ele pode sozinho desligar, né, esse botãozinho de ligar e voltar aqui para o estado ocioso. Ok, gente? Então, o que nós fizemos aqui, pessoal, é um diagrama de estados. Ok? E toda especificação de máquina de estados, minha gente, deve começar com esse diagrama, tá? Então, a partir do enunciado que nós temos aqui, né, de um texto que pode ser maior ou menor, dependendo da complexidade, dos detalhes que nós temos para o circuito, eu tenho que construir esse diagrama, porque esse diagrama aqui vai permear todo um conjunto de portas lógicas e circuitos, tá? Que a gente vai construir. Então, esse aqui é o diagrama de estados, tá? Diagrama de estados.